preparação colorada para enfrentar a equipe do Botafogo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro começou com uma operação. Alguns jogadores que estavam em Porto Alegre se juntam à delegação no Rio de Janeiro, em uma nova lista de relacionados que indica que a equipe que vai enfrentar o Botafogo será uma equipe bastante alterada, quase alternativa, em função do desgaste dos últimos jogos e do foco na partida da próxima quinta-feira contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu, que pode decidir a vida do Inter na Libertadores da América. Enquanto o Ener Valencia tem diagnosticada uma lesão que vai o tirar por um bom período dos gramados, a briga se acirra pela titularidade do comando do ataque. 3 garotos e um ponta estão brigando neste momento para ser o titular desta função na partida contra o Botafogo e na sequência da temporada. Enquanto isso, Rafael Santos Borré trabalha no bastidor para estar pronto o mais rápido possível. O foco quase improvável é a partida de quinta contra a equipe do Nacional. A gente fala também sobre a mudança do mando de campo da partida contra o Maracanã pela Copa do Brasil. O clube do Ceará vai mandar o seu jogo em Santa Catarina, o que beneficia e muito a logística colorada. Falaremos também sobre o suposto pedido de Edenilson, jogador do Grêmio, na Justiça em relação a pagamentos atrasados do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre a operação feita pelo Internacional para enfrentar o Botafogo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A delegação que vai de Medellín para o Rio de Janeiro terá o reforço de alguns jogadores que não estiveram à disposição na partida pela Copa Libertadores da América. São eles: o meia Gabriel Carvalho, o volante Luiz Otávio, o atacante Raikkonen e o lateral esquerdo Pablo. São 4 reforços visando a partida contra a equipe do Botafogo que se juntam à delegação. Ener Valencia está fora em função da lesão que ele teve. Na sequência eu dou mais detalhes a respeito disso. Bruno Henrique está fora porque foi suspenso. São problemas que o técnico Roger Machado tem para montar a equipe que enfrenta o Botafogo. Mas o deslocamento de tantos garotos das categorias de base com o alto número de jogadores relacionados para essa partida indica que o Inter deverá ter muitas mudanças para enfrentar o Botafogo. E deverá ter uma equipe quase alternativa. A grande verdade é que as análises em relação a quem vai jogar contra o Botafogo, elas vão acontecer no aspecto físico, provavelmente no sábado, quando o Inter encerra sua preparação ainda no Rio de Janeiro. Por isso, um número alto de jogadores. Alguns atletas serão cortados da delegação e, por isso, o número de 27 relacionados para enfrentar a equipe do Botafogo. Quais serão os jogadores preservados? Só os próximos dias vão dizer e os próximos testes. Mas a gente sabe aqueles jogadores que têm mais tendência. Bernabei, por exemplo, como subiu o Pablo, existe uma tendência do Bernabei ficar de fora de última hora. O Raikkonen vai para a vaga do Ener Valencia, obviamente. O Gabriel Carvalho pode indicar que o Alan Patrick seja retirado. Então são conjecturas em relação ao jogo contra o Botafogo, mas o que se sabe é que o Inter deve, de fato, ter um time bastante desfalcado para esta partida no Rio de Janeiro, tá? Avançando na pauta, o Inter tem o foco claro na partida de quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, porque é um jogo decisivo e que pode sacramentar a vida do Inter na Libertadores da América se o Inter perde para o Nacional. O Inter pode sair desta partida eliminado da Libertadores da América. Por isso o foco está todo voltado para a partida da próxima quinta-feira no estádio Gran Parque Central. Mas um outro detalhe em relação a esse jogo é que o Nacional do Uruguai não tem compromisso nesse fim de semana pelo Campeonato Uruguaio. O Inter tem um compromisso desgastante, fora de casa, contra o Botafogo. O jogo é lá em Montevidéu. Então, isso tudo gera um ambiente de mais tranquilidade para o Nacional do Uruguai neste jogo e mais necessidade de cuidados físicos do Internacional para este confronto que é muito decisivo pela Copa Libertadores da América.
Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a mudança no time que foi prometida pelo técnico Roger Machado e qual deve ser esta mudança. Ele prometeu que o time terá soluções defensivas nos próximos jogos, mesmo sem muito tempo para treinamento. E isso indica trocas. E a troca mais provável neste momento é a saída de Vitor Gabriel para a entrada de Juninho, que não voltou a jogar depois de ter se lesionado no início, na partida contra o Bahia, inclusive, pela estreia da Copa Libertadores da América. Foi um jogador que até deu uma boa resposta e pode voltar ao time titular no jogo contra o Botafogo. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta sexta-feira, tá? Informação importante sobre Copa do Brasil agora, tá? O Inter tem um compromisso marcado contra o Maracanã no dia 22 de maio, pela Copa do Brasil. Este jogo iria acontecer no estádio Getúlio Vargas, em Fortaleza, mas o Maracanã vendeu o seu mando de campo. Por já ter perdido por 1-0 no Beira-Rio e entender que as condições talvez de virá-la sejam escassas, o Maracanã vendeu o mando de campo. E a partida deverá ser realizada no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Claro, uma produtora compra o mando de campo, aluga o Orlando Scarpelli, vende os ingressos e lucra com isso. Florianópolis é uma cidade que tem muitos colorados. Vídeo o ano passado, quando o Inter jogou por lá, quando o Beira-Rio estava fechado para as enchentes, jogo contra o Corinthians, e lotou o estádio Orlando Scarpelli. Então, o jogo contra o Maracanã deverá acontecer no estádio Orlando Scarpelli, o que, do ponto de vista de logística para o Internacional, cara, é uma maravilha. Tu troca uma viagem para Fortaleza, que é o lugar mais longe do mapa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, para o Internacional, e joga para Florianópolis, que é aqui do lado. 45 minutos de avião, o Inter está em Florianópolis. Isso é muito bom para o Internacional, deve ser anunciado nos próximos dias. O Inter que pode, inclusive, preservar alguns jogadores nessa partida contra o Maracanã e pode, a partir disso, também ter uma facilitação na sua logística, tá? Por último, repercute bastante a informação de que o Edenilson teria pedido na Justiça 550 mil reais do Internacional em função de atrasos nos direitos de imagem. O Inter nega esta informação, tá? Mas isso repercutiu bastante desde antes da partida contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín. Edenilson, hoje jogador do Grêmio, um cara que teve no Internacional por algumas temporadas, teria feito esse pedido. Repito, a direção do Internacional nega, primeiro, que deva algo para o Edenilson e, segundo, que tenha recebido alguma notificação de que o Edenilson está entrando na justiça. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds do Campeonato Brasileiro neste sábado, porque tem jogos importantes e a gente quer concorrer lá na Liga do Milhão. Saiu a parcial agora, o top 10 da Liga do Milhão neste mês de maio, e a dupla não tá. E a gente quer buscar, e a gente precisa buscar, a gente precisa pontuar. E para isso eu vou fazer uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. A gente já fez algumas da live, tá? Que estão lá, mas ó, sábado, Fortaleza e Juventude. Aqui é a vitória do Fortaleza. Grêmio e Bragantino. Empate. Mirassol e Corinthians. Tá com cheiro de empate também. Vitória e Vasco. Vitória ganha. Flamengo e Bahia. Aqui dá Flamengo. Ó, odd 51, mas dá para jogar separado também. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fica ligado na Liga do Milhão KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!